Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a separação de misturas novamente, mas especificamente sobre as misturas homogêneas. Como na aula anterior eu já frisei para vocês, o tipo de técnica utilizado depende do fato da mistura ser homogênea ou heterogênea, dela ter apenas uma fase ou de ter duas ou mais fases, como a água e o óleo, por exemplo, tá? Nessa aula, separação das misturas homogêneas. Basicamente nós temos o processo de destilação, que pode ser simples ou fracionada. Qual a diferença entre elas? No caso da simples, eu vou separar uma mistura homogênea de líquido e sólido, e para fracionada, líquido e líquido. A montagem dos aparelhos, dos equipamentos é basicamente a mesma, tá? Eu tenho um balão de destilação que vai sendo aquecido, os vapores vão saindo, passam pelo condensador, voltam a ser líquidos e são coletados lá no final no frasco de coleta. Note que o líquido que sai no frasco de coleta é incolor, indicando que está sendo separado ali daquela solução que era azulada. Então, há um sólido azulado ali que vai ficar retido no frasco e o líquido passando pelo condensador vai ser recolhido no frasco de coleta. Na destilação fracionada, a maior parte dos equipamentos seriam os mesmos, com a diferença da coluna de fracionamento, que tem como função separar esses líquidos, tá? A boa parte dos equipamentos serão os mesmos, como o condensador, por exemplo, que tem como função condensar os vapores que estão vindo do balão de destilação, tornar esse vapor um líquido e recolher ele lá no frasco de coleta lá no final. Tá legal? Nós vamos precisar de uma fonte de aquecimento, no caso aqui uma manta elétrica, podia ser um bico de Bunsen também. A coluna de fracionamento, que é quem vai separar esses dois vapores que estão tentando passar pelo processo de destilação. Só consegue realmente vencer a coluna aquele que é o mais volátil, certo? Aquele que está com a temperatura de ebulição mais baixa, certinho? O outro, que vai por evaporação também tentando ser destilado, acaba se condensando na própria coluna e volta para o frasco de destilação, tá legal? Aquele primeiro líquido vai passar pelo processo e vai ser recolhido lá no frasco de coleta. Tranquilo? Explicando um pouquinho melhor para você, nós temos aqui a destilação simples, as partes que a compõem: uma fonte de aquecimento, o balão de destilação, onde vai ser colocada a mistura, o condensador, que tem a função de condensar os vapores, certo? Fazer com que os vapores voltem a ser líquidos. Note que há uma entrada de água na parte inferior do condensador. Por que na parte inferior? Porque é a parte mais fria, certo? Isso aqui é tudo vidro sendo aquecido, acaba havendo um aquecimento. Então a água entra pela parte inferior, vem preenchendo esse condensador fria e quando se aquece na parte superior, está de saída, então a água quente é descartada e a água fria sempre vai estar dentro do condensador. Legal? Lá no final, um frascozinho de coleta. Tranquilo? A diferença dessa simples para a fracionada é a coluna de fracionamento, que eu já expliquei para você, tem como função separar esses dois líquidos que tentam fazer esse processo de destilação ao mesmo tempo. Legal? Só o mais volátil passa primeiro. Eles vão em ordem dos seus pontos de ebulição. Tranquilinho? O exemplo da água com álcool, tá? A destilação fracionada é muito utilizada na separação dos componentes do petróleo, que é uma mistura de vários líquidos ali dentro, vários hidrocarbonetos, tranquilo? Então na destilação do petróleo é utilizada também a destilação fracionada. O petróleo bruto passa por uma fornalha de aquecimento e vai para a torre de fracionamento, certo? Nós estamos falando de grande escala. Então, em ordem dos seus pontos de ebulição, na parte mais alta da torre, eu teria os compostos de mais baixo ponto de ebulição. Então, lá em cima, inicialmente, eu teria a retirada dos gases. Depois, na sequência, aumentando o número de carbonos, consequentemente aumentando o ponto de ebulição. O que resta no fim é aquilo que a gente usa para fazer asfalto, certo? Uma parte importante do petróleo é a gasolina, ok? A gasolina que a gente utiliza aí como combustível, certo? Então, boa parte do barril de petróleo, na verdade, não é gasolina. Então, nós temos que fazer uma melhoria disso aí. Essas frações maiores acabam sendo quebradas no processo chamado de craqueamento para aumentar o rendimento da gasolina no barril de petróleo.